Agradecemos você que acompanha aqui a Multiweb TV e também a Rádio 105 FM e hoje nós recebemos a prefeita Chica. A prefeita Chica que transferiu o cargo para o vice-prefeito Tadeu, que vai seguir na administração do município de Salete. Prefeita, você só transmitiu o cargo ou entregou a chave do cofre também para o Tadeu? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu quero aqui primeiro cumprimentar a todos os saletenses e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Especialmente a nossa população de Salete. A gente está, com certeza, transmitiu o cargo, né? Mas a gente dá a chave da prefeitura também, ele já tem, né? E a do cofre é outra coisa. Sim. Não, mas a gente tem a plena confiança no vice, então ele é uma pessoa que até o momento não me demonstrou nada que eu pudesse, não teve nenhuma atitude, né, diferenciada. Nos tempos que eu tive de férias também anteriormente, então ele só vai dar continuidade aos trabalhos que a gente vem fazendo, e eu tenho plena confiança nisso, então por isso que eu deixei a chave do cofre também. E ele sempre tem um cuidado, né? Ele sempre, eu aqui pelo menos nas entrevistas, ele sempre tem um cuidado, né? Ó, prefeita, a prefeita é prefeito, acho que é importante esse respeito também, né? Com certeza, ele sempre tem esse muito respeito, ele sempre fala que se é uma pessoa que eu posso confiar é nele, né? Então eu não tenho dúvida disso, como eu falei até agora, a gente não teve nenhum problema de, né? Ele sempre teve, todo mundo diz que o vice não é participativo e tal. Ele tenta participar da forma que ele consegue, porque também ele tem o trabalho dele na Rodem, mas de final de semana, ou quando ele pode, né, também tem a família dele. Então a gente tem uma boa relação em todos os termos, assim, eu não vejo problema nenhum por enquanto. O cofre da prefeitura está cheio de dinheiro mesmo, prefeita? O cofre está lá no cantinho. Eu sempre digo que aqueles cofres pesados e antigos, né, eles serviam para guardar os blocos de cheque, eu acho que até tem alguma coisa lá dentro ainda, mas hoje a gente tem tudo eletrônico, né, então somente a gente transfere, realmente tem uma ata que dá todo o poder ao vice-prefeito, e ele tem, com certeza, eu só disse para ele, ó, eu vou deixar dinheiro no caixa, né, então tu cuida aí, porque não vai fazer nada de muito elaborado, né. Antes da gente entrar nos assuntos aqui, algumas perguntas aqui para a gente descontrair um pouco. As férias, a viagem internacional ou no Brasil? A família toda aí, a gente tem essa programação que o Roberto fez, né. Sim. Então, como a gente tá de aniversário de casamento, amanhã eu e o Luiz. Olha só, e parabéns, também, né, prefeita. E também há 32 anos, e o Roberto também noivou no mesmo tempo que a gente, e a família toda aí também precisa sair um pouco junto. E nós vamos, sim, fazer uma viagem internacional, conhecer alguma coisa diferente. Que bom. Mas, assim, a gente sempre é meio receoso, né? Mas, como a gente tem filhos jovens, ainda bem que eles dão conta do recado e ajudam a gente nessa. Então, realmente um tempo, né, que a gente vai tirar em família para poder curtir aí um pouquinho. E também são 6 dias, 7 dias, né? Mas vai fazer uma grande diferença para nós, que a gente está sempre, cada um buscando, né? O Roberto com a empresa vai viajar, o Luiz também, então cada um se reparte para um lado e assim a gente vai ter um tempinho para nós. E o celular da prefeitura do dia a dia deixa no cofre também, né? Esse que é o problema, né? Já me disseram, o prefeito, eu disse, não, o WhatsApp eu vou estar, né, disponível, eu sei que muitas vezes surge alguma emergência, alguma dúvida, né? Pode mandar, a gente responde quando dá, e a gente é prefeito e a gente sabe que, assim, licenciado, a gente passa a responsabilidade para o Tadeu, só que tem coisas que daqui a pouco são informações que ou passam para mim, de repente, um governo do estado, ou governo federal, algumas situações que a gente tem, eles têm o meu número, então eles passam para mim, eu vou repassar, eu vou ter contato, sim. Não vou deixar a minha cidade, né, passar por alguma situação ou perder algum recurso porque eu não estou presente fisicamente aqui, né? O celular hoje, ele dá essa agilidade para a gente, né, Marcos? Sim, que bom. Prefeita, é importante, eu falo as férias para dar uma renovada, porque a gente sabe que o dia a dia de uma prefeita não é assim tão simples. Não, com certeza. Eu acho assim que a questão da renovação, de a gente descansar e tal,
eu sempre digo que eu sou a pessoa mais anti-férias, né? Eu sou de Sim. tocar direto. Ano passado eu não peguei nesse período férias, era para ter tirado, não tirei. Até porque a gente tem aquela coisa que a gente gosta de dar continuidade, digamos assim, agora que a gente teve recente a visita do governador na região, então tem algumas coisas para acontecer nesse tempo, né? Sim. Então, por isso que eu falo do celular. As informações vêm através do celular, então a gente tem que estar atento a ele, né? É lógico que eu não posso ficar com ele o tempo todo, senão até a família vai querer me dar conta, né? Mas, assim, a gente vai estar atento porque, assim, são informações que a gente gosta da continuidade. É tipo uma obra, né? Quem Sim. não gosta de começar uma obra e terminar? Então, essas informações são importantes. Então, por isso que eu sempre tenho um certo receio de sair, porque a coisa pode não acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Sim. Né? Porque hoje é tudo interligado, tudo ligado, convênio, a Janilde está ali olhando, né? A Solenir, que é a secretária da administração, os próprios secretários, né? Então, a equipe toda que a gente tem na administração no geral, ou mesmo na equipe da prefeitura, desde os secretários até os funcionários, eles estão atentos a tudo que está acontecendo, porque é governo estadual novo, é governo federal novo, então todo mundo tem que estar atento, senão... E a gente sai de férias, sim, mas o coração da gente fica... Só que a gente também tem o coração da família, que é o mais importante que a gente tem, e a gente tem que cultivar, né, esse amor em família, essa situação que a gente tem que dar um tempo também para curtir a família da gente, Sim. né? Prefeita, como foi a conversa com o governador Jorginho? Foi tensa? Foi tensa. Não posso mentir, porque assim, eu acho que todos os prefeitos que passaram por aquela sala da AMAV, né, foi uma reunião assim bem... O vice-prefeito estava junto, até gosto de que ele esteja, porque essa informação é sempre... A gente tem que... Daqui a pouco pega uma informação e a gente daqui a pouco não anota tudo, né? Sim. Mas foi foi tipo uma audiência, né? Vamos dizer assim, literalmente uma audiência, onde estava presente o presidente da Casan, não é o presidente, é da região aqui, né? Sim. E também o regional aqui do Alto regional. Vale. E o Manuel, eu não lembro mais o nome do da Casan, mas o Manuel estava também, né, que é a pessoa da Celesc. Então, eles estavam lá para passar também as informações sobre os investimentos que a gente tem na região, nesses próximos anos, aí, os próximos 4 anos, que Sim. se diz, né? E também estava presente os 2 deputados, né? Estava o Maurício Kudilark e o deputado Maurício Kudilark e o Oscar, que estavam Sim. presentes no momento da audiência também, porque são deputados que estavam sempre pleiteando e ajudando a toda a nossa região também, né? Então, assim, tinha a Kika, que é a secretária adjunta de assistência social, que é da nossa região. Então, são pessoas que estavam tudo ali, né? Representante do Jorge Guetem, que também é da nossa região Sim. federal. Então, você não teve, tipo, somente a prefeita e o Jorginho? Não, isso só vai os dois? acontecer no segundo momento, possivelmente, Sim. né? É o que a gente tem de informação com a prefeita futuramente, mas eles devem chamar a gente para alguma outra fala. Mas, no momento ali, eram realmente aquelas obras que estavam em andamento, essas obras canceladas, alguma coisa nesse sentido que estava todo mundo tenso, porque o que os prefeitos estavam preocupados? Eram com essas obras, entendeu? Porque tem muitas, como a nossa do Rio Luiz, a nossa do centro da cidade. Então, são obras que, assim, o que eu queria naquele momento? Era resolver isso, né? Era o que é mais importante a gente tinha. Tinha uma outra listagem de obras que a gente tem para fazer, obras que a gente gostaria de concluir, tipo centro de eventos, centro de convivência do idoso, fazer o restante da obra, mas isso são um segundo momento. Naquele momento que a gente tinha ali um tempo, também era 20 minutos, né, no máximo meia hora, a gente tinha para conversar esses problemas e esses investimentos de momento. Né? Foi igual para todos? Foi igual para todos. Então, assim, eu acho justo, Marcos, porque a gente ser tratado, né, neste momento, eu acho que o carinho que ele tem pela gente não quer dizer que a gente tem que ser diferenciado dos outros prefeitos naquele momento, porque... Não se misturou a amizade. Não, né, é que assim, eu acho assim que todos nós, dos 28 municípios, estavam com os mesmos problemas. Com todos eles que conversavam, eu como vice-presidente da AMAV, eu não poderia me colocar diferente dos outros, né? Eu acho que a gente... eu tenho outras coisas para pedir, para a gente estar ali pedindo para os deputados, como para o Oscar, que é da região, para o deputado Maurício, que também é um apoiador de Salete. Então, a gente também está ali o tempo todo pedindo, né? Os outros deputados também, a gente levou já ofício também, junto dos próprios vereadores, né? Então,
Isso, naquele momento ali, era outra situação. Era uma situação que era para resolver essas pendengas, vamos dizer assim, de projetos que estavam pendentes do plano 1000, né, do Moisés, o Pix, né, e que seja. Então, a gente estava nessas obras aí que a gente estava preocupado realmente em resolver. Prefeita, mudou de quando o Jorginho era senador para agora governador? Eu digo para ti que a forma de ele falar, a forma de ele conduzir, né, não mudou. Para mim, pelo menos, eu não sinto isso, porque ele ficou até, vamos dizer assim, ele é um governador acessível, não tenho problema de ter acesso a ele, né? Sim. Até a gente, na segunda, eu estive em Florianópolis, aí também fui no centro administrativo, conversei com a equipe, a mesma equipe que estava aqui, que era o secretário adjunto de infraestrutura, e a Daniela, que é a secretária-geral. Então, eu tinha uma dúvida ali na questão do convênio. Perguntei para eles, me atenderam, né, ali bem rapidamente, porque eles tinham uma agenda também, porque eu fui por outro motivo, né? Então, a gente acaba tendo esse contato mais direto, até com o próprio governador, que esteve presente também no momento do lançamento lá do plano, né? Você acredita que o governo Jorginho vai ser melhor que o governo Moisés? Marcos, eu sei que cada um, né? Eu sempre falo assim que cada um tem uns pontos positivos, né? E eu vejo que o governador Jorginho, porque ele a gente está mais próximo dele, então, e eu vi elogios dos próprios prefeitos da AMAV, né? Eu vi entrevista de outros prefeitos e no retorno deles também, que o governador, ele é muito sincero. Né? Talvez essa sinceridade dele acaba assustando um pouco as pessoas, né? Os próprios prefeitos. É isso, eu vou fazer assim, né? E assado, e não vou dar, e não vou fazer, entendeu? Então, ele é muito direto. Sim. E eu acho que e ele não tem muita, né? Essas coisas de ficar tampando o sol com a peneira, penso eu. E eu prefiro que seja assim, Marcos, porque, como eu te falei, ele tratou todo mundo igual. Então, assim, ele poderia ter dito, não, Chica, para ti vai ser diferente. Sim. É justo? Não dá. Eu acho que no primeiro momento, como ele disse mesmo pra gente, nesse primeiro momento eu quero resolver essas pendengas. Ele falou em outro momento, né? Então, a gente vai reunir os prefeitos nas associações, vai resolver, vai passar para frente isso, vai planejar esse recurso, né? Que é o que precisa. Como ele também falou na audiência das SCs, que ele quer começar a fazer essa recuperação nas SCs e não parar. Então, ele disse que está demorando um pouco esse planejamento por esse motivo. Foi a fala dele com o próprio adjunto, que é o Grando, e o Jerry Comper também estava lá, né, no momento, também falou, porque a gente perguntou também, não perdi, né, na oportunidade, perguntei sobre a nossa SC, a 114 aqui, e eles disseram que agora no segundo semestre, então, será feito essa recuperação das SCs. Então, e a nossa está com certeza, e ela está entre as piores, né? Então, a gente já sabe disso. Nesta conversa com o governador, o que ficou acertado vai ser resolvido? Sim, o que nós conversamos lá, que é o reinício da obra do Rio Luiz, né, que é ali até na divisa com Vitimarsum, esses 3,06 quilômetros. Então, ele já sinalizou que 3 milhões serão colocados na conta para dar o reinício de obra. Então, hoje faltam 6 milhões, né, faltam mais de 6 milhões, quase 7 milhões, e esse valor vai ser depois colocado a mais, porque todo convênio, ele sempre, normalmente, ela é colocada em 3 vezes e tal. Sim. Então, a empreiteira vai gastar os 3 milhões, aí gastou os 3 milhões, eles colocam o restante na conta. Então, ele não quis colocar todo o valor, porque ele disse que até pela fiscalização. Até pela fiscalização fica melhor as medições e tal. Então, eu disse para ele, mais 75 dias, ou que seja 90 dias, a obra para estar pronta. Aí ele disse, mas primeiro gaste os 3 milhões, Chica, depois a gente coloca o restante. Então, assim, foi uma pontuação bem certinha que ele fez, né? E mesma coisa do centro da cidade, 2 milhões para dar reinício às obras. Aí, conforme gasta o dinheiro, eles colocam o restante. Porque deu a entender que, assim, por que eles vão botar 6 milhões na minha conta se eu não vou gastar em 30 dias? Sim. Né? Então, esse dinheiro pode ser distribuído diferentemente. Sim. E eu acho que a gente que entende um pouco também é certo, né? Eu acho que nesse sentido eu também entendi o que ele quis. Logo que a gente gostaria que tivesse tudo na conta, né? Tá. E a empresa? A prefeita já teve o contato com a empresa? O que a empresa diz? A gente esteve ontem em reunião com a LZK, né? Até foi... Logo que eu saí dentro da sala, eu já liguei para ele, né? Pro responsável lá, eu disse, vamos começar a obra novamente, podemos conversar sobre datas e tal. Então, ontem eles já nos afirmaram em reunião
que quinta-feira, amanhã, eles reiniciam aquela galeria que tem logo no início, aqui quem sai de Salete, já iniciando ali aquela galeria, eles vão começar a mexer com as ferragens novamente, com tudo que tinha que fazer. E na segunda-feira, dia 10, eles reiniciam aquela terraplanagem que tem que ser feita, né? Que tem mais um barranco lá para tirar. Então, eles vão tirar aquele tanto lá e vão dar início à obra novamente. Vai ser dado encaminhamento. No pensamento da prefeita, quando que é possível terminar ela? Eles falaram agora que eles vão avaliar a questão da base, né? Porque ficou um tempo sem mexer na obra. Então, enquanto eles fazem a terraplanagem, eles já vão analisar a base, como está, o que tem que ser recuperado, né? E tudo, como é que está a questão da obra em si. Mas, na época, quando a gente parou a obra, era 75 dias para encerrar, para colocar o asfalto. Agora a gente vai ter que dar uma reavaliada, mas eu acredito que não muda muito pelo que eles falaram ontem. De 90 dias por aí, eu até fico com um pouco de receio de dizer prazo, Marcos, porque pode chover, pode dar problema de algum lugar, de algum jeito a galeria está sendo feita, então a galeria é demorada para ser feita, então não vou ainda falar muito em prazo. Quando estiver mais próximo de eu saber um prazo, né, a empreiteira me disse, vai ser assim, aí eu posso dizer para ti, garantir, vai ser feito isso. A prefeita chegou a pensar que essa obra não ia mais ser finalizada? Marcos, eu tinha assim um pensamento que ela iria ser finalizada porque o governador Moisés ele fez o aporte do convênio, fez o aporte do recurso do início. Já tinha programação dentro do próprio convênio do valor. Sim. Né? E eu confiei sempre que isso aconteceria. O governador Moisés ganhando, ele aconteceria. Sim. Se o governador Jorginho, como aconteceu felizmente, eu digo porque a gente apoiou ele e a gente confia na pessoa dele, no governo dele, eu não posso duvidar daquela pessoa que eu apoiei, jamais. É o que eu falei ontem para a própria empreiteira. Se eu duvidar, eu perco toda a credibilidade na política e na própria pessoa do Jorginho. Então, eu não tenho que duvidar disso. Eu não posso... Ele me pediu 100%, eu disse, 99,9999, para não dizer que aquele 0,1% não aconteça, né? Mas, assim, eu tenho plena certeza que vai acontecer e que nós vamos ficar muito felizes com aquele acontecimento. E ainda acho que tem muita coisa boa por vir. De todas as conversas que a gente teve do governo, todo mundo diz assim, mas prefeita, tu tens 1 ano e meio só, tu não vai estar aí, né, os restos dos... Sim. Mas, assim, a gente está lutando, Marcos, até o último dia do governo, para que tudo que for melhor para a Salete, para acontecer, independente de prefeito que venha... Mas se encaminhar, a sua sucessora pode terminar as obras daí, né? Quem vier, se for sucessor ou não, eu vou deixar de batalhar por um valor, né, que a nossa cidade vai deixar de ganhar um valor, nunca, né? Eu jamais vou fazer isso. Eu tenho certeza que o governador Jorginho já demonstrou o carinho que ele tem por Salete quando ele esteve aqui, né? Em poucos dias de governo ele estava em Salete na abertura do torneio de família, né? Então a gente tem plena certeza que ele vai nos ajudar sim e como eu falei, se isso não acontecer, eu perco toda a vontade de estar como político, né, estar como prefeita da cidade e defender hoje um político que está lá na ponta e a gente depender dele, daqui a pouco ele nos dá um tiro no pé, né? Falando popularmente falando. Sim, de borracha, né? Melhor de borracha ainda. Prefeita, a questão das obras do centro, há uma previsão de início também? Essa eu não posso dar uma previsão de início, porque foi isso que eu busquei também na segunda-feira, entender assim um pouco mais detalhado, que após a vinda deles na MAV, na segunda eles estavam terminando o relatório para passar para a Fazenda, e a Fazenda vai entrar em contato com o município, com a prefeita ou com a administração, para dar continuidade. Então, o do Rio Luiz, ele é um convênio. Então, conforme foi feito um convênio, ele só dá continuidade e usa o mesmo número de objeto que se chama. Lá dentro daquele programa do CIGEF. Quando esse outro é transferência especial, que se chamava o antigo PIX, né? Então, eles devem transformar num convênio também para lá dentro colocar os pagamentos. Então, vai ser 2 milhões agora e o próximo pagamento vai ser no restante da obra. Porque ela vai ser, aquela empreiteira que estava fazendo, ela desistiu da obra, então a gente vai licitar novamente para uma próxima empreiteira começar a obra e terminar. Há algum recurso que foi encaminhado, que havia essa esperança, né, de não vamos conseguir, que realmente está descartado?
no governo do estado nós temos ali uma portaria no final do ano de algumas emendas, né? Tem emendas de deputados que a gente tem ali da arquibancada, né? Que é do deputado Volney Weber, 200 do mil, módulo esportivo. do módulo esportivo, que também foi cancelada numa portaria que o próprio governador Moisés cancelou, que são os extras que se chama, né? Então, tem também uma pavimentação da Luiz Círico, que é também do deputado Alba, que o vereador Odair Círico tinha conquistado também. Também está naquelas canceladas. E tem também mais duas, que são uma de um carro para a cooperativa, para a Cooper Salete, também, que foi um deputado que mandou, através do prefeito, o ex-prefeito Rodrigo Praz. E também nós temos mais uma emenda que é também pavimentação. Então, assim, são coisas que foram canceladas, né, pelo próprio governador, que ele próprio mesmo cancelou. Então, assim, essas aí que vão ficar para um segundo momento, lá na própria fazenda, que a gente vai daqui, possivelmente após a minha volta das férias. Sim. Não acontecendo algumas coisas, eu vou lá novamente pedir sobre essas emendas para ver se vai acontecer algum pagamento delas. Se né? tem como rever. Rever alguma coisa. Se não tiver, a gente tem que tocar diferente. Até o próprio Odair Círico também já tem uma emenda que é do Fábio Choquete para substituir. Caso não aconteça com essa, vai acontecer com a outra emenda que ele tem lá, que é um recurso livre também, que ele pode ser usado para isso. Prefeito, até a questão do Finisa, né, que foi feito, como é que está essa questão deste empréstimo aí? Tudo já está concluído ou ainda falta concluir? Não, falta. Nós temos 3 milhões ainda a ser gastos, né? Nós gastamos quase 2 milhões, né? Nas duas ruas, que são Euclídeo Crema, que é lá quem vai da Barra Grande, né? E também na subida do Alegre, que é a pavimentação ali que a gente tem, né? Sim. Daí também na Matias Locke foi feita. Então, essas duas obras estão concluídas, que é com o recurso do Finisa. Agora está em licitação, na sexta-feira vai ser a licitação daqui da rua Carlos Belletti. Então, até vão ser, acho que se eu não me engano, 700 metros, 600 e pouco, 700 metros, que vai ser de pavimentação asfáltica após a ponte, né? Sim. Então, a gente já estava ontem também analisando aquela ponte para poder fazer algo de diferente nela, para ela ficar um pouco mais larga. Ela vai ficar só para uma passagem de veículo, mas a gente está analisando com o engenheiro o que vai ser feito para ser melhor. Uma passarela para pedestre, ela vai ser emendada, feito tipo aquela que tem lá na próxima Nadir Belli, da Cobeli, Sim. que também foi feita uma alteração naquela ponte. Então, isso ficou para fazer um orçamento e a gente vê o que a gente vai fazer e o que for mais seguro também fazer ali. Sim. E após isso, que essa parte da Carlos Belletti é com o Finisa. E daí tem 1 milhão também que está já reservado para as casas populares, né, que é um programa de casas populares que a gente vai fazer. E o terreno também é lá no Beira-Rio, já está terraplanado. O projeto das casas já está quase concluído, mais uns 15 dias. Também vai ter são 9 casas no primeiro projeto que a gente vai fazer. Isso já está definido, prefeita, está definido. sobre essa questão? Porque a gente tem marcos assim, vai ser feito aqui na Carlos Belletti, investido mais ou menos 2 milhões, que é o projeto que a gente tem. Ele foi feito 2 milhões e 700 para ir até o perímetro urbano. Sim. Como o Finisa nós temos disponível 2 milhões, conforme a gente mandou o cronograma para a Câmara de Vereadores, eles aprovarem, 2 milhões vão ser feitos na Carlos Belletti, até onde consegue os 2 milhões. Sim. E daí a gente fez em 2 partes, 2 milhões, aí os 700 ficou para uma segunda parte, que são mais 200 e poucos metros. Então, para ir até o perímetro urbano. Então, esses 700 mil, eu tenho já pré-prometido também de uma emenda parlamentar para vir isso. Então, o deputado Maurício assumiu esse compromisso perante a gente, que ele faria esse restante. Então, por isso que eu fui até lá, também conversei com ele. Então, esse primeiro momento, 2 milhões é do Finisa, né? Então, nessa primeira licitação na sexta-feira é 2 milhões, que é do Finisa. E daí o outro 1 milhão, que é das casas, vai ser feito, então, também uma licitação para fazer a construção dessas casas. Porque a gente sabe que muitas ações que a prefeita faz em Salete reflete em outros municípios. E ações de outros municípios acaba refletindo aqui em Salete. Agora, recentemente foi divulgado, o Taió comprou, que era inclusive da Igreja Católica, um grande terreno que vai fazer... eu só estou passando isso para a prefeita, se a prefeita já chegou ao conhecimento sobre essa questão, porque às vezes lá é uma realidade,
questão financeira, né, empresarial, Salete é um pouco diferente. Que assim, Marcos, lá tem o programa, até conversei esses dias atrás, eles são, quase que, vamos dizer, parecido com o que nós temos no Residencial Hortência hoje. Sim. Então, não é para todo mundo, não é residências gratuitas, não é residências com custo baixo, digamos assim, porque a gente pode formular tipo de programas habitacionais que, como a gente tem na Vila 3, né, lá tem vários programas. Na Vila São José também tem um outro programa, né? Então, tem o programa da Coab, que antigamente era, então tem vários tipos de programas. Sim. Tem o Minha Casa Minha Vida, então a gente sabe que tem ainda, eu estive na segunda-feira lá na assistência social, está para sair, hoje ainda a Bruna Bonin ia participar de uma live sobre habitação, Sim. sobre um questionário que ela respondeu para o Estado sobre a nossa deficiência em habitação. Sim. A gente pode até ampliar isso aí uma hora, até falar mais sobre isso, porque, mas é importante, prefeita. Importante. Porque, mas por que Salete não vai fazer também? Porque outro município, não é somente em Salete, né? Que a gente fala. Mas a realidade de um município, às vezes, para o outro é totalmente diferente. Eu acho que a questão é essa, Marcos. A gente tem, de repente, a gente adquirir um terreno e começar a fazer todo um projeto igual o Residencial Hortência. Sim. Mas tu podes perceber que o Residencial Hortência, a gente vendeu os últimos terrenos faz pouco tempo. Sim. Porque eles têm um valor de 20, 30 mil. Não é tão alto, mas, assim, tem o regramento da Caixa, né? Lá vai ser, pelo que eu entendi, a moça me passou aquele dia rapidamente na prefeitura, que ele não precisa ser financiado, né? A casa, no momento, pode comprar o terreno e depois tu construir a casa. Sim. Então, eu não entrei em pormenores, né? Mas eu vou ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse terreno e sobre essa questão das casas lá, e vou Sim. depois te passar também, porque nós aqui, esse primeiro momento, esse 1 milhão, são casas populares para baixa renda, para pessoas que realmente não vão ter condição de comprar uma casa, né? Então, a gente tem ali o Conselho Municipal de Habitação, que está sendo formado para que essas pessoas, junto né, que são da sociedade, elas vão definir o regramento, Sim. junto da prefeita, lógico, né? Mas assim, quem definiu o regramento? Vai ser essas pessoas. Vai ser pago R$60 por mês? Não, vai ser gratuito, mas de que forma que vai ser? Quem são as pessoas que vão ser as contempladas primeiro, né? É aquela mãe que tem filho e não tem condição de pagar o aluguel? Né? Aquele idoso, qual que vai ser a forma de... Ou aqueles que já estão recebendo auxílio da administração, né? Realmente, porque tem a assistência social também, ela tem Sim. isso. Mas hoje nós temos um déficit de habitação maior, mais de 50 casas, tranquilo. Sim. Né? Então, assim, realmente daqueles que não têm condições hoje de pagar um aluguel de 500, 600, 300 reais. A prefeita concorda com o resultado do IBGE? Não. Por quê? Eu sou muito sincera, e eu até no dia quando eles me apresentaram, o Alexandre estava presente, ele está aqui com a gente, ele sabe disso, eu fiquei até briguei meio com eles lá, eu disse, mas da onde que esse resultado está certo? Se nós temos mais de 9 mil cadastros na saúde, lógico, tem as pessoas que não estão mais com a gente, que já faleceram, mas tem as pessoas que tem as crianças Sim. que nasceram, então quer dizer que não nasceu ninguém? Então, assim, eu não concordo, sinceramente. Lógico, a gente talvez não passe de 10 mil habitantes, que aumentaria o nosso repasse federal, mas eu tenho certeza que nós devemos estar próximo de 9 mil habitantes, com certeza. Houve um erro? Em algum momento, sim, Marcos, porque assim, vou te dar o exemplo da casa do meu pai. Não passaram. Ninguém respondeu. Sim. Né? E lá tem sempre gente, porque minha também mãe... Aqui também não. Então, assim, passaram, não tinha ninguém em casa, voltaram, não sei se voltaram. É isso que eu questionei aquele dia. Sim. Então, porque isso a minha pode mãe... fazer diferença. Então, a minha mãe é uma pessoa que está sempre em casa, porque tem sempre alguém cuidando dela, porque ela é uma pessoa acamada. Sim. Então, tinha que ter alguém em casa para responder esse questionário. Né? Na minha casa, às vezes, não tem ninguém. Mas na casa do meu pai eu tinha certeza que teria gente para responder. Seria talvez uma estratégia do próprio governo devido aos recursos? Pode ser. Eu não sei se isso, Marcos, eu não sei. Daqui a pouco a gente vai... Começa a pensar, né? A gente pode pensar em outras coisas, mas eu não sei te dizer o quê, porque não estou duvidando da idoneidade daquela pessoa que está lá dentro, né, conduzindo o IBGE, Sim. a pessoa que estava lá responsável, né? E jamais também das pessoas que fizeram esse levantamento, não é isso que eu estou duvidando delas, né? Sim. Eu não sei como ele aconteceu exatamente, minuciosamente.
Então, a gente, como você mesmo falou, não veio na tua casa, não veio na casa do meu pai e outras residências também, que eu sei. E eu sei que o prefeito de Rio do Oeste, Laurentino, eles questionaram muito isso. Sim. Também, eu sei que Rio do Sul foi questionado muito isso. Porque olha a população de Rio do Sul, né, muito maior que a nossa, e para eles muda bastante isso, né? Sim. Então, vou te dizer que eu duvido muito. Prefeita, obras que estão em execução de ruas? De ruas, nós temos a gente ontem foi visitar como é que é? Gregório Belli, que é ali próximo da BB. Sim. Né? Então, ela estava hoje de manhã, eles eram para acabar aquela rua. E ela, do recurso que tem, com o que a gente tem para a gente juntar, né, com o da prefeitura, a gente vai fazer a Isabel Cachoeira. Mas era necessário primeiro fazer a Gregório Belli, daí depois fazer uma nova licitação para fazer a Isabel Cachoeira, que é do lado do Dr. Mali, você sabe. Sim. Onde é, né? Isabel ali próximo ao hospital. Isso, Então, ali a gente tem... a gente vai fazer, e também os moradores que quiserem fazer calçada, a gente vai fazer a mão de obra também da prefeitura. Então, e um lado da Isabel Cachoeira vai ser calçada, do outro daí não, que não tem condição de fazer dois lados, né? São ruas estreitas, né? Sim. Então, e daí tem aquela da Argemiro Pivato, que iniciou com lajotas usadas, né? Depois a gente concluiu com lajotas novas, porque não iam dar... Ali na entrada não teria como fazer com lajotas usadas, né? Então, a gente fez com lajotas novas. Tem também a escola de 12 salas, que tá dando continuidade também, né? Então, são coisas que a gente está fazendo. Então, a gente aí tem bastante coisa, Marcos, ainda para acontecer, né? Mas só que... Por enquanto, ainda a gente tem que esperar um pouquinho do retorno do dinheiro disso tudo, né? Sim. Prefeita, só falando aqui também, que a gente acompanhou, bastante importante, até a gente estava numa reunião onde foi comentado sobre isso, o repasse da prefeitura para que a CDL construa Sim. a sua sede, a CDL e a CIS também, né? Sim, com certeza. Essa nós temos... Já foi aprovado? Já foi aprovado, então a gente tem... Ali ontem foi feito, inclusive até aconteceu um fato bem importante, Marcos, que eu disse que coisa boa atrai coisa boa, né? Sim. Uma coisa, né? A gente sempre tem aqui, quando a gente faz faz coisa uma doação certa, e recebe uma doação. No mesmo momento, isso não foi planejado dessa forma. Sim. Mas como a gente ia sair de férias, então a gente quis fazer, mas também pelo tempo de todo mundo acabou se dando ontem, né? Então ontem a diretoria remanescente do clube Esportivo e Recreativo Salete, né? E com a gente teve a grata satisfação do seu Hermínio Lenzi, que é um dos sócios fundadores, foi ele. Até ele contou a história que começou tudo lá na marcenaria dele, né? Dançar lá na marcenaria dele. Então, ele contou toda a história para nós, assim, né? Um pouco da história. E até foi homenageado ele, né? Em nome de toda a diretoria que estava lá presente, e alguns que não puderam estar, que fizeram e tomaram essa decisão de doar, né, em assembleia também, os sócios que votaram. A gente só tem a agradecer a todos que estavam presentes nessa assembleia. E foi feito totalmente a doação? Sim. Ou eles ainda permanecem sócios? Não, ela é totalmente do município, tem lá o ofício já tudo da conclusão e da ata da assembleia. Então, agora o próximo passo é mandar para a Câmara de Vereadores, que a gente tem que mandar para lá. Mas hoje mesmo, ontem, né, eu já no mesmo momento pedi que o Ambrósio com o Sandro tomasse a atitude de limpar aquilo lá, né, porque Sim. até é saúde pública a gente fala, né, mas antes a gente não poderia mexer porque estava na mão de associados. Então agora não, agora está na mão do município, vamos dizer, só falta realmente chegar na Câmara de Vereadores e ser aprovado para poder Sim. estar no nome da prefeitura. Então, mas a gente já quer agradecer aqui a todos que participaram dessa assembleia, a todos que fazem parte dessa diretoria, especialmente o seu Hermínio, né, falo em nome dele, falando, né, agradeço a todos que estiveram presentes e que concordaram com esse ato, porque o seu Hermínio falou uma frase muito interessante, Marcos, do povo para o povo, Sim. porque era uma associação que ela era para o povo. Todo mundo utilizava, por mais que pagasse o ingresso para ir num baile, ou utilizasse para um casamento, para uma festa, mas hoje a gente vai fazer o Parque da Família. Isso foi sugerido por eles? Eles pediram um pré-projeto do que a gente ia fazer lá. E assim, a gente pensando no que fazer, que eles queriam alguma coisa na pedida deles para nós, que voltasse para o povo, alguma Sim. coisa em forma de diversão, lazer, esporte,
né? Eles falaram em lazer, principalmente, né? Então, como tem a piscina, aproveitando lá a piscina, aquele espaço, a gente vai fazer a de hidroterapia, que ela vai servir tanto para a saúde como para o esporte. Com água quente. Água quente. O Luiz já disse Sim. também no mesmo momento que ele iria doar a caldeira para fazer esse aquecimento da piscina. Olha só. E daí ontem também o Rotary Club se manifestou de fazer algum projeto também, de repente ajudar. Não sei ainda se vai dar certo, né? Estou falando que foi falado ontem. Sim. Mas assim, lá dentro vai ser o Parque da Família. Não sei se vai ser exatamente esse nome. Até ontem sugeriram também de fazer um monumento ou alguma coisa lá, deixando lá registrado que ali era o Clube Esportivo e Recreativo Salete. Inclusive com os nomes dos associados, né? Isso, a gente vai pensar de que forma vai ser feito isso. Mas a gente, com certeza, ontem já ainda homenageou o seu Emílio no momento, já homenageando todos eles com a réplica do monumento de 60 anos de Salete, que é dado para algumas pessoas que realmente fizeram a diferença dentro do município de Salete. Né? Então, nada mais justo que ele estar lá. E naquele mesmo momento, né, a gente então já agradeceu a diretoria do clube, a gente já está com o projeto já em andamento e ele já está sendo feito o levantamento de valores, para daí a gente, após isso, ter valores na mão para poder ir atrás, buscar esse dinheiro, né, Marcos? A gente tem que ir atrás. Sim. E se a gente conseguir, a gente começa já o quanto antes a mexer na piscina, que é o primeiro objetivo da gente fazer. Sim. E também a questão do que a prefeita havia proposto em campanha também já é, né, uma forma também de cumprir, né, o que a prefeita comentou. A gente tem a hidroterapia, ela iria acontecer. Se não fosse ali, ela iria acontecer em outro momento. Até a gente deu uma segurada para ela ir acontecer do lado do SF3. Então, a gente deu uma segurada para que, né, então, se isso aqui ia dar certo ou não. Né? Então, deu certo, então a gente vai fazer em outro local, nesse local ali. Sim. Então, a gente tem ali que vai acontecer também a pista de skate, as canchas de bocha. Então, a prefeita vai conseguir todo o dinheiro, eu não posso prometer. Né? Eu não sei quanto vai custar ainda o projeto em si. Sim. Né? Mas eu tenho certeza que é um projeto muito bom, muito bonito, e que as famílias, quando esse projeto estiver pronto, elas vão se divertir bastante ali, né? Desde da criança, o idoso, aquele que gosta da bote, aquele que gosta de passear com o cachorro, vai ter um espaço para isso também. Então, a gente pensou em todos os detalhes, anexo ao módulo, para a gente poder ter esse respaldo para voltar para o povo que era do povo, né? Antes das minhas perguntas finais, algo mais a falar, prefeita? Sim, eu tenho essa questão também, Marcos, que os vereadores aprovaram, a gente tem que agradecer também. A gente fez, então, a sessão de uso de 30 anos para a CDL e a CIS, para montar dentro também dessa sede, vai ter a Casa do Empreendedor, que vai ter também, né, um espaço voltado para a prefeitura, na praça do seu Meurer, né? Ao lado do Mercado Ló. Antônio Meurer, que é do lado do Mercado Ló. Então, essa praça ela vai ser doada aquele terreno e vai ser feito também um busto ali, continuando, homenageando o seu Antônio Meurer, não vai ser tirado isso. Então, foi feita a desafetação, que se chama. E agora vai ser, então... A prefeita fala doação, cessão de uso. Cessão de uso. Cessão de uso é que 30 anos a CDL tem o direito de explorar. A gente nada impede de um outro prefeito de chegar, acordou e resolveu que não é mais da CDL, né? Mas eu acho que como a CDL e a CIS, elas são entidades sérias que hoje movimentam a nossa economia, né? Nós temos a agricultura que movimenta mais de 30% também, mas a CIS e a CDL é quem toca tudo isso. Então, a gente tem mais que apoiar, né, uma sede própria, que a gente também vai ter um lugar para a gente explorar como município. Então, foi uma concordância, os vereadores também foi colocado para eles um pré-projeto lá. E tantos outros eventos, né? Porque vai ser um local adequado, né? Vai ter um auditório para 200 pessoas, que a gente hoje não tem um local para fazer uma reunião. Então, acho que vai ser só coisas boas. Eu acho que Salete tende a crescer e é isso que a gente quer, né, Marcos? E até eu já pensei para debate político ano que vem, dá para fazer também. Eu fazia antigamente. Será que vai ter, já vai estar pronto, a gente já aproveita, né? Que aqui é uma sessão de uso, né, Marcos? E lá, como a gente é um bem público, né, a gente não pode fazer a doação, hoje não se pode, né, fazer doação, nunca se pôde. Hoje a gente tem o exemplo do CTG, que é uma sessão de uso do terreno lá, né? Sim. É diferente do clube esportivo, né, ou do terreno.
Eles podem doar para nós, mas nós não podemos doar. A gente tem que fazer a cessão de uso. E assim, eu que vim da iniciativa privada, a gente demora um tempo para entender tudo isso, mas hoje, né, também com quase 7 anos, a gente já tem um pouquinho de entendimento, mas vai longe para a gente entender tudo, tá, Marcos? Sim. Uma das coisas também que eu queria falar, Marcos, se tu me permitir, eu já falei bastante, eu sei. Não, mas pode. Há sempre uma dúvida grande, porque a gente tem 2 emendas parlamentares, uma de 600 mil e uma de 500 mil, que no ano passado, lá no Residencial Hortência, eu fiz uma reunião e conversei com todos os moradores que ia ser feita a pavimentação, que talvez iniciaria no início desse ano. A gente tinha o projeto, mandou para a Caixa, e por incrível que pareça, e possa alguém duvidar, mas pode ir lá na prefeitura, a gente mostra isso, que a resposta veio ontem. A Janilde me trouxe, que ela passou para a licitação, as ruas do Residencial Hortência, a pavimentação de lá. Então, são 2 emendas que são do senador Jorginho Melo, na época, né? Então, que daí vai para a licitação, após a licitação vai para a Caixa novamente, aí a Caixa analisa, daí é pedido o recurso federal que está lá, né, sendo aguardado para ser pedido, solicitado, porque está empenhado. Sim. Né? O empenho existe da época do senador. Então, agora é só esperar essas tramitação. Então, eu peço para o pessoal do Residencial Hortência que isso está em andamento realmente, não é nenhuma invenção de história ou enrolaceira nossa, tá? Porque realmente, como mudou o governo, isso deu um pouco de emperro, mas a Caixa é bem difícil de lidar, tá? Nesse sentido de projeto, a gente tem um grande problema e não é só o município de Salete, pode ir em qualquer município, quando se fala em Caixa Econômica para analisar o projeto, demora. Prefeita, o segundo mandato é melhor ou pior? Sim, com certeza é melhor, Marcos. Eu vejo que a gente tem a experiência, a gente tem, como eu ouvi o Almir Gusque falando hoje que 6 anos seria bom, né? Eu acho que ele tá correto nisso, né? Então, eu defendia muito essa parte quando surgiu a hipótese daqui a pouco de existir uma lei que permitia que viesse a eleição única e que prefeitos seriam para 6 anos, ou mesmo que fosse outros, né? Eu concordo com isso, porque em 4 anos, quando tu tem uma obra em andamento, vamos dizer, eu dar o exemplo da escola, ela não teria dado início novamente se não é que eu não estivesse aqui. Talvez um outro prefeito viria e dizia, não, eu não quero fazer escola. Né, vamos deixar, né, vai ter que investir mais de 2 milhões de recurso próprio, eu não quero fazer a escola, eu quero fazer outra coisa. Então, muda prefeito, talvez muda as ideias. Né, independente se é oposição ou mesmo uma sucessão. Né, a gente tinha o exemplo do SF1, que é lá do lado do hospital. Quando eu cheguei na prefeitura, eu poderia ter dito, desmancha tudo, porque estava sem condições de dar continuidade. A gente teve que devolver recurso e agora investir para poder fazer o que tem lá hoje, que é uma beleza, que o lá bonito ele é, né? E também funcional. Né? Ele não pode só ser bonito, ele tem que ser funcional, né, Marcos? Então, eu digo que assim, por isso que eu falo e defendo que um segundo mandato, nesse sentido, ele é muito bom. Né? Talvez em 8 anos ele se estende muito. Eu falo como se eu tivesse, para mim podia ir 10 anos, porque eu ia tentar fazer melhor ainda, né? Mas a gente sabe que a lei existe para ser cumprida, né? Algo que você está no limite? Não, Marcos, eu acho que a gente tem, assim, uma das coisas que eu ainda ontem, na semana passada, quando eu fui para Rio do Sul, e o Luiz estava presente, eu acho que história que é verídica a gente conta, né? E ele falou assim, meu Deus, como tu gosta disso, de estar no meio de gente, de falar, de falar de projeto, de falar, de defender, né? Se tu falar de criança, de idoso, de jovem, tudo eu defendo, porque vai defender o esporte, não vai defender? Vai. Eu quero que continue. As escolas na cultura tem que ser defendido. Tem que ser defendido uma pavimentação, tem que ser defendido um monte de coisa. E eu não perco oportunidade. Né? Aonde eu vou, no governo do estado, eu fui só para um evento lá, mas eu dei uma passadinha lá, que lá pode ter alguma coisa que a gente, na assembleia, na assistência, aonde a gente puder. A habitação é um problema nosso, que hoje a gente tem que correr atrás, tem que estar sempre presente e dizer, se sair eu quero. Né? E foi isso que eu fui fazer. Prefeito, só falando para nós aqui, não preciso falar para ninguém, o Luiz Schlisting gostaria de ser um prefeito? Eu acho que essa parte não é que ele não gostaria, talvez, Marcos. Eu acho que ele não teria tempo hábil. Eu acho que a empresa hoje, ela depende muito dele e do Roberto.
né? Então, assim, as pessoas perguntam isso para mim também, Sim. mas ele disse que ele não teria, talvez, a mesma vontade, né? Assim, talvez habilidade, não sei se é isso que se chama, né? Sim. Mas ele é uma pessoa que ele tem, né, muita visão de negócio, muitas visões de empreendedorismo, de fazer coisas para a cidade. Sim. Às vezes até ele e o Roberto que falam as coisas para mim, perguntam por que eu não fiz, por que não está sendo feito. Eles me cobram muito em casa também, ou, né, lá também. Eles não só me defendem, eles também me cobram bastante, né? Então, assim, mas ele eu acho que não seria, não é a vontade dele, não. Sim. Os votos da prefeita, na sua avaliação, você vai conseguir transferir para a sua sucessora? Marcos, eu não tenho, assim, eu tenho hoje, tecnicamente, falam que 30% se transfere e o restante se conquista. Eu não penso nisso, eu penso que vou defender, Só sim. fala para nós aqui, prefeita. Não, eu vou defender, assim, Marcos. Eu sempre digo que, desde o princípio, eu sempre conversei com o nosso grupo político, até mesmo com o vice Tadeu, já comentei isso aqui. A gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai ter esse nome, né, essa pessoa para trabalhar esse nome. E, assim, se o povo quer, eu acho que não tem errado. Né? A gente vai tentar conquistar o voto que talvez esteja indeciso, ou que talvez não conheça essa pessoa, não sei quem vai ser. Né? Eu não conheço, não sei qual é a habilidade dela. Né? A gente vai ter que fazer essa pessoa se fazer conhecer, se não é conhecido, se é conhecido, mas o que ele vai trazer, se ele vai dar continuidade ao trabalho que a prefeita está fazendo, se é um trabalho aprovado. Né? Eu acho que a continuidade seria bom para o município. Eu não sou perfeita, tenho certeza absoluta. Né? Eu acho que desde dos servidores públicos, como os secretários, talvez gostariam que eu fizesse diferente, não sei, né? Mas assim, eu acho que a gente tem uma aprovação boa, 92%. Eu acho que seria interessante que alguém pensasse igual a gente, né? Pense igual a gente, de fazer o bem para o nosso povo, de dar continuidade ao que está certo, ao que está dando certo e que o povo gosta, dê continuidade, né? Após as férias, vai ter alguma mudança na equipe de governo? Olha, Marcos, nós temos aí uma secretaria que está, sim, para ser colocado alguém, que é a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, que é uma secretaria importante, se for bem explorada. A gente tem um convênio com o Sebrae, que agora também tem que ser desenvolvido por esse secretário, né? Então, a gente, na volta, a gente já tem que pensar, né? A gente já pensou e já convidou algumas pessoas para que estivessem ali, fizessem parte do governo. Então, a gente vai ver o que vai, né, dar jeito. E, por enquanto, eu e o Tadeu vamos suprindo essa pasta, né? A Joana, a Solenir e outras pessoas, a Solange lá, que está lá na Bernardo, e tantos outros que se unem para que essa pasta a gente está cobrindo, né? Sim. Prefeita, muito obrigado, bom descanso, boas férias e um bom retorno. Obrigada, Marcos, obrigada pela oportunidade. Eu sei que a gente muitas vezes tem bastante coisa para falar, mas eu quero deixar aqui né, um agradecimento especial para ti por abrir esse espaço. Né? Eu estou sim saindo de férias, mas o meu coração sempre fica, né? Fica tranquilo que eu vou ficar de olho no Tadeu. Meu coração sempre fica porque a gente gosta muito de que faz. Eu gosto muito do nosso povo, da nossa gente. E também, assim, das crianças especialmente, né? Que são os meus amados aí, que a gente vai sempre nas escolas e que sempre vêm, dão aquele abraço gostoso, né? Os idosos que tanto bem recebem a gente, né? E todas as idades, eu sempre sou muito bem recebida onde eu vou, eu não tenho problema com isso. E se alguém tem alguma coisa contra mim, eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou muito tranquilo, meu coração está tranquilo, então eu só tenho mesmo que ir, dar uma atenção para minha família, e que também eu amo muito e que eu preciso dela também, né? Meu muito obrigada, que todos estejam bem, fiquem com Deus, e eu tenho certeza que Nossa Senhora da Salete vai abençoar todo mundo, e eu na volta vou vir com mais com mais energia para poder defender o nosso povo saletense. Que bom. Muito obrigado. Nós recebemos hoje aqui a prefeita Chica, também registrar aqui a presença do assessor, né, o jornalista Alexandre Salvador, ele que prometeu vir fazer um podcast e ainda não veio. Está nos devendo a presença aqui do podcast, o Alexandre Salvador, para falar umas histórias aqui. E na técnica, o Muriel Canaã, na técnica aqui da Multiweb TV. Muito obrigado a todos. Lembrando, se inscreva no nosso canal e você vai receber as informações sempre por aqui.